Olá, gente boa. Esse último fim de semana conversei com várias pessoas e elas me passaram a sensação de desesperança, de desilusão, de descrédito nas instituições e da sua convicção sobre a total impossibilidade de que o país saia dessa crise institucional em que está enfiado, que alguns parecem não perceber e não ver. No entanto, isto é real. Eu nunca tinha visto uma situação assim. E ela tem uma expressão muito clara, que não pode deixar de ser reconhecida. É o silêncio do Congresso Nacional. Ninguém pode deixar de escutar o silêncio do Congresso Nacional. Ninguém pode deixar de ver a omissão do Congresso Nacional. Ninguém pode deixar de ver plenários vazios, os monólogos oposicionistas, o pouco caso em relação àquilo que a oposição fala, o desprezo da imensa maioria silenciosa e calada em relação àqueles que se expõem e que mostram a gravidade do momento político do país. Está todo mundo vendo. E a causa disso está do outro lado da rua. Saiu de dentro do Congresso, a causa disso está lá do outro lado da rua. A atitude do Supremo Tribunal Federal. Porque o nosso Supremo decidiu ser um poder político e está fazendo político. E os senhores ministros conhecem direito. Eles estudaram a ciência do direito. Digam o que disserem deles. Direito eles conhecem. O que eles não conhecem é a ciência da política. Isso está visto que não conhecem. Senão não estariam fazendo o que fazem. Porque como eles estão fazendo política e o que eles conhecem é direito, eles manejam os cordéis da ciência que conhecem para fins políticos. Mas, gente, vocês perceberam o quanto isso é grave? Puxar os cordéis da Constituição, ler a Constituição conforme interessa. Ler os códigos conforme interessa. Ler as leis conforme interessa. Conforme é do interesse, valer-se, e aí começa a ficar complicado do seu ponto de vista moral, porque valer-se da tibieza dos congressistas, da maioria dos congressistas, da ganância, dos interesses mesquinhos, dos negócios que fazem, negócios de voto e negócios de grana, business, valer-se disso para manter calada a maioria do Congresso, ou seja, silenciando um poder inteiro. Isso tem nome, eu não vou usar. Mas vou dizer o seguinte, do Supremo Tribunal Federal, pela natureza seleta de sua formação, supostamente seleta de sua formação, se espera sabedoria, não esperteza, não estratagemas. Uma justiça com estratagemas, com estratégias. Essa é uma conduta destrutiva. Aliás, é uma conduta autodestrutiva, da qual ninguém pode ingenuamente imaginar que vai ficar fora dessa conta. Porque essa conta vem para todos os lados, para os dois lados do espectro político. Embora um se julgue privilegiado com isso, bata palma, vai para a rua fazer um corinho, dizendo não à anistia. Que coisa maldosa e maligna, incapacidade de sentir com os outros, de condoer-se. Assim como disse alguém que há um coração por baixo da toga, deve haver um coração no peito de cada ser humano para se indignar com a injustiça, para compreender o sofrimento alheio. Mas, enfim, quando nós vemos isso, podemos pensar numa solução via fim do foro privilegiado. Aliás, há 8 anos atrás, era tanta a pressão pelo fim do foro privilegiado, que em 2017 o Senado Federal tinha eleição no ano seguinte, com toda a imprensa a favor do fim do foro privilegiado, inclusive
o consórcio, o Goebbels, hoje formado, aquela turma toda, era a favor do fim do foro privilegiado. E com essa pressão, as redes sociais não tinham o peso que adquiriram logo após. O Senado Federal, por unanimidade, aprovou o fim do foro privilegiado e mandou para a Câmara dos Deputados. Mas o Senado não queria o fim do foro privilegiado. Mandou para a Câmara porque sabia que a Câmara não ia aprovar. Como, de fato, passados 8 anos até hoje, não aprovou. 55 mil pessoas no Brasil têm privilégio de foro por prerrogativa de função. E o que faz agora o Supremo Tribunal Federal? O mesmo Supremo, que há pouco tempo, revisitando a lei que dispõe sobre esse assunto, a jurisprudência feita, resolveu que pessoas que perderam o privilégio de foro por crimes cometidos enquanto tinham mandato deveriam ser julgados no foro normal. Não eram mais assunto para o Supremo Tribunal Federal e limpou em boa parte a sua pauta. E agora ele revisita a jurisprudência já consolidada e desconsolida para estabelecer uma nova jurisprudência, pela qual aqueles processos devem voltar para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, quem cometeu algum crime, algum delito que esteja sendo investigado durante o exercício do mandato, mantém o privilégio de foro e volta para dentro do Supremo. Para quê? Para ter mais cordéis para puxar. Quem veio junto com isso? Veio Bolsonaro e veio, na capa de um dos processos, está o senhor Kassab. O senhor Kassab é o presidente do PSD, 15 senadores. Está lá agora pendurado num prego nas mãos de um ministro, o ministro Alexandre de Moraes. Você entendeu a que ponto chegou? Se alguém achar que isso não é destrutivo, e que não é de perder a esperança, saber que do outro lado da rua há um Congresso Nacional que a tudo assiste silencioso e que se submete a isso. Eu acho que nós temos que tomar a consciência desta realidade, denunciar isso, falar contra isso, cobrar dos nossos representantes, organizar movimentos de opinião pública, ocupar os espaços nos meios de comunicação. Não podemos silenciar. Não é justo o que está acontecendo. Nós estamos caminhando por um rumo extremamente perigoso, porque quem mais faz política hoje, quem decide como parte interessada em todas as decisões políticas que toma, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele está permanentemente interessado nas decisões que vai tomar, como parte interessada. E depois avalia, faz as suas narrativas como se não fizesse parte daquele cenário. Faz parte, sim. Muitos dos acontecimentos que os desagradam são decorrência exatamente disso que estou descrevendo aqui. Isso precisa ser dito. Enfim, pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira, preservando-a de todo o mal. Amém.